Boa noite, boa tarde a todos. Né? Nós estamos aqui para uma reunião pública, uma audiência pública, né, designada numa ação promovida pelo Ministério Público, em que se busca debater aspectos relativos ao sistema cicloviário adjacente à rodoviária de Brasília, né, o que significa, obviamente, medidas, né, que impactam diretamente sobre o cotidiano de uma vasta camada da população candanga, né, e também sobre um bem cultural aí da humanidade, mais especialmente dos brasileiros, né, que o eixo monumental, né, que em si mesmo é um monumento público, né, um bem cultural de primeiríssima grandeza. Então, é uma demanda que envolve, portanto, valores sensíveis, né, valores extremamente relevantes da sociedade, que está sendo encaminhada exatamente pelo grande titular da voz da sociedade civil organizada, que é o Ministério Público. É uma ação que está sendo conduzida no modelo de um processo estruturante, dentro da perspectiva do modelo democrático de processo, em que se permite uma maior abertura para a sociedade aberta de intérpretes da Constituição, de modo que essa audiência ela visa basicamente ouvir, né, não só, claro, as partes, não deixa de ser ainda um ato judicial, mas também integrantes da sociedade para que possam aí expor, né, a sua visão do que está sendo aqui debatido, porque, afinal de contas, reitero que o que está envolvido aqui, o que está em jogo aqui é um interesse de todos, né? E essa audiência, então, visa não só, claro, auxiliar na formação do juízo, né, do judiciário, porque, claro, isso aqui vai ficar disponível também para os outros julgadores que vão eventualmente analisar essa demanda, como também para permitir, né, uma amplitude do debate, do diálogo público, né, e, ao mesmo tempo, a meu ver, favorecer o que a Constituição propaga também, no sentido de se prestigiar a educação ambiental, a cultura em todos os seus níveis, né, que são valores consagrados no texto constitucional. A audiência ela vai se desenvolver segundo a seguinte dinâmica, né? Como é um ato judicial, né, num processo judicial, naturalmente as partes vão ter direito à voz inicialmente, então o Ministério Público, que é o autor da demanda, vai dispor aí de 10 minutos para se manifestar, né? Na sequência, nós ouviremos a palavra aí da parte ré, né, dos órgãos públicos que foram alocados no polo passivo da relação processual, tá? Também pelo tempo de 10 minutos, e depois nós passamos a ouvir aí os representantes da sociedade, os cidadãos, né, enfim, os amicicures que estão aí designados para falar. Carlos Maroja, parabenizar a iniciativa aí também do Dr. Dênio, né, uma figura aí que realmente se empenha bastante aí desde a criação da Rede Urbanidade, que juntou várias pessoas, ativistas, pesquisadores, né, e desde a criação da rede a gente teve já vários frutos, e essa ação civil pública é um resultado aí bem concreto de como é importante esse esforço coletivo por melhorias aí na cidade, né, na mobilidade, né, e já começando aí a apresentação, bom, eu não tenho carro por opção já há muitos anos, desde os anos 2000, me mudei aqui para Brasília em 2005, já vim sem carro, né? Inicialmente foi aquele estranhamento, né? A cidade, como as pessoas falam, cujos habitantes são formados por essa anatomia de cabeça, tronco e 4 rodas, né? Então, tinha muito esse estranhamento, né? Chegava aos locais de bicicleta e, né? Como assim, né? Servidor público, chegando de bicicleta, pode comprar um carro, mas prefere a bicicleta. Então, e ao longo dos anos, né, desde 2005, eu observo, né, faço muitos registros, fotos e vídeos, e então eu trouxe aqui criei o blog Brasília para Pessoas, né, com esse intuito da cidade, voltada realmente
para esse aspecto humanizado, né? Então, a colega Maria Lúcia aí também vai apresentar que ela tem colaborado, né, com esse olhar mais da acessibilidade, do cadeirante, e também contribui com o portal Mobilize Brasil, né, que é uma referência em mobilidade. Sou integrante aí da Rede Urbanidade também, e aí trouxe algumas imagens, né, o último texto aí do blog Brasília para Pessoas, justamente um apanhado aí de imagens, né, desde 2007 até mais recente, e eu trouxe aqui na apresentação um viés bem prático, né, dessas observações, dessas dificuldades de quem anda sem carro pela cidade. Então, a gente já teve um bicicletário, até coloco entre aspas aí, né, que não era o melhor dos mundos, né, não era coberto, o controle ali de acesso era bem frágil, né, eu mesmo cheguei a tentar parar lá algumas vezes, não tinha o vigia lá para abrir a porta, então, assim, era precário, mas pelo menos existia, né, as imagens mostram, as imagens de 2011, o que já foi, o que já existiu ali, né, então tinha uma sinalização, era pintada a área de vermelho, né, e isso ao longo dos anos foi se deteriorando, infelizmente, né, e o que a gente tem depois, né, a imagem 21, acesso bloqueado a esse espaço, totalmente bloqueado, os suportes foram se deteriorando ao longo dos anos, e, né, imagens aí mais recentes, né, essa área onde era o bicicletário sempre foi uma área meio insegura, ali as pessoas, enfim, usavam para usuários de drogas, né, tinha uma circulação ali um pouco incômoda, um pouco insegura. A questão aí, outras imagens aí que mostram a questão da sinalização, que também foi se deteriorando. E uma imagem aí bem recente à direita, né, agora recente, os suportes totalmente destruídos, tirados, né, então a total deterioração, né, do bicicletário, acho que é bem emblemático, né, o nosso marco zero. Aliás, todos os colegas já falaram muito bem, né, tanto o aspecto histórico, o aspecto central da rodoviária, o movimento de pessoas, né, 700 mil. Então, eu acho que sintetiza bem, resume bem o descaso que a gente tem com a mobilidade, com a acessibilidade, né? Então, a plaquinha aqui lá do bicicletário acabou virando varal. Enfim, acho que as imagens falam por si. E aí, claro, o jeito é improvisar, né? Então, imagens aí do que, como que os ciclistas se viram, né, ao tentar estacionar na rodoviária. Então, realmente é bem marcante, né? Bem simbólico. E essa imagem aqui do meio, né, as vagas, o suporte foram instalados recentemente pelo GDF e, claro, ninguém usa, né? Porque é inócuo ali, né? Parar ali sem nenhuma segurança. Então, as pessoas preferem amarrar de forma improvisada, enfim, próximo de onde estão, né? Realmente você percebe que a solução que é oferecida está longe de realmente ser uma solução, né? É um improviso, né? Então, considerando que já se teve lá em 2011, 10 anos depois, ter isso aqui realmente é um retrocesso total. E aí, falando aí da questão da interligação dos caminhos, né, das ciclofaixas, também fazendo um resgate aí das imagens ao longo dos anos, o que a gente já teve, né, imagens aí de 2014, aqui na parte sul da rodoviária, na verdade existia, né, tanto na parte norte quanto na sul, existia a pintura, a delimitação ali da ciclofaixa, que com o tempo se apagou, inclusive essa pintura vermelha no cruzamento dos ciclistas, e o depois é justamente isso aqui. Então, os ciclistas têm que passar aí no meio de carros, de táxis, de ônibus, então realmente nada convidativo aí para quem realmente quer usar a bicicleta, o que inviabiliza usar a bicicleta, inviabiliza a integração com ônibus, com metrô, enfim, uma situação totalmente insegura. Então, mostra mais um retrocesso nessa questão do caminho, né, que também não era mil maravilhas, mas pelo menos existia alguma coisa ali para indicar o caminho. E aí, já trazendo aí um pouco de soluções, né, do que é feito, eu nem trouxe imagens aí da Holanda, né, da Dinamarca, eu até tenho imagens, já visitei, mas trazendo exemplos aqui nossos do Brasil. Então, tem um bicicletário lá de Mauá, que, aliás, é o maior bicicletário da América Latina, né, associado à estação de trem, com 1.200 vagas, sabe? Um exemplo que a gente tem, uma ótima referência.
Em Vitória, lá no aeroporto novo de Vitória, também um bicicletário coberto, suporte lá, tudo bem atrativo. Em São Paulo, um modelo aí fácil de usar também, coberto. Então, a gente tem exemplos, a gente tem realmente como melhorar a situação. E aqui alguns exemplos nossos, né, de Brasília, aí do lado da rodoviária, o Conjunto Nacional inaugurou, né, esse bicicletário que é realmente fabuloso, né? Tem lá pia, tem armários, então um novo bicicletário aí, setor privado dando bom exemplo, e logo ali do lado da rodoviária. No Venâncio 2000 também, outra iniciativa aí do setor privado, espaço coberto, seguro, controle de acesso. Temos aí realmente bons exemplos para inspirar o GDF aí nessa solução para os ciclistas. E aí, né, falando, claro, dos pedestres que passam sufoco ali na rodoviária, uma cena lamentável, né, de cadeirantes que tem que ir para o meio da pista para poder circular. Quer dizer, isso é realmente o símbolo, né, o Congresso Nacional ali ao fundo, acho que simboliza bem não só o nosso retrocesso em nível local, mas nacional. Então, imagens aí, tanto mais antigas, 2012, quanto de 2019, de cadeirantes tendo que realmente dividir espaço aí com carros e ônibus em alta velocidade. E aí a parte sul ali da rodoviária, que deveria ser uma vitrine, que leva da rodoviária até Catedral, Museu da República, imagens aí ao longo dos anos que mostram também o descaso total, 2014, 16, 18. Então, realmente, bem triste. A imagem aqui à direita, no canto inferior, imagem agora desse mês, e que continua realmente terrível, os pedestres tendo que ir para o meio da pista, até porque tem carros estacionados na calçada. Claro, a cidade feita para pessoas com cabeça, tronco e 4 rodas acaba tendo uma situação dessa. E aí a parte norte, né, também essas imagens que mostram também a total desconformidade, né, com as leis. Então, vem uma enxurrada ali de pedestres e a faixa de travessia ali tem ônibus no meio, as pessoas não conseguem passar com o mínimo de segurança. E aqui são algumas propostas que a gente fez. Tem um amigo, o Henrique Jacobi, a gente fez essas propostas, ele fez essas imagens, né, uma iniciativa aí em 2020, no início da pandemia, a UCB, União de Ciclistas do Brasil, fez uma campanha e a gente aderiu e fez algumas propostas em 4 locais de Brasília, inclusive a rodoviária. Então, como é fácil de resolver com pintura, com uso de balizadores, então nós registramos essa sugestão no GDF em 2020. Então, tanto a parte sul, então está aí bem ilustrado, por dentro da rodoviária, a travessia elevada para os pedestres, né, acessível e seguro. A parte norte também, todo o caminho seguro, segregado para o ciclista. Bem diferente da situação real, que o ciclista tem que andar aí no meio dos ônibus, que é uma imagem que mostra como é a situação real. Aqui um detalhe da travessia, né, nesse ponto que a ciclovia acaba ali na esplanada, né, na parte sul, como daria para mudar com essa visão humanizada, né, de você elevar a travessia, você colocar uma ilha ali no meio para dar maior segurança, enfim, existe solução técnica, muitas vezes falta vontade política, a gente sabe como é, né, de falta de recursos também não é com certeza que a gente vê os muitos viadutos, túneis aí, com foco na fluidez motorizada que estão em andamento, então não é possível que não tenha recurso para promover o mínimo de segurança e dignidade. A situação atual naquele ponto ali de travessia super arriscada, aquele primeiro vídeo, né, que o professor Aldo mandou, né, um vídeo com imagens minhas, está lá no canal do Brasília para Pessoas, né, e realmente é triste ver, né, as pessoas tendo que correr para atravessar, para chegar vivo ao outro lado, aquela pessoa lá que caiu, né, de muletas, por pouco o ônibus não o esmagou, né, se fosse um pouco antes, se tivesse caído um pouco antes, poderia ter sido esmagado, então realmente é lamentável, né, ter que ver essas cenas. Aí só para lembrar realmente, né, realmente um movimento intenso, né, em horário de pico, é bem caótico e as pessoas merecem
realmente uma outra situação. E só para lembrar, né, o sufoco, né, com dias de chuva, nesse período chuvoso, enfim, a rodoviária alaga, né, e quando está sol também, aquela parte ali voltada para os ônibus do entorno, o pessoal tem que abrir o guarda-chuva ali para se proteger do sol. Então, eu acho que ilustra bem também como a gente maltrata, né, as pessoas, o trabalhador. E claro, né, os colegas aí também falaram, a Adriana falou dessa questão de mudança de paradigma. E aí, para finalizar, né, uma imagem da EPTG, curiosamente chamada de linha verde, né, o alargamento que foi feito, que a gente tem aí isso, carros, carros e carros, e a gente precisa realmente repensar esse modelo de cidade, né? Brasília nasceu mais com esse viés rodoviarista, mas hoje a situação é outra, né? O modelo de mobilidade que a gente tem é outro, então a gente precisa parar de pensar a cidade para os carros e pensar para as pessoas, sem esse foco na fluidez motorizada, e sim na segurança, mobilidade, qualidade de vida. Então, acho que essa é a mensagem final. No fundo, a gente está falando disso, não só da rodoviária, mas de um modelo de cidade que seja humanizado, moderno, saudável, em que todos possam andar, pedalar em segurança. Eu deixo alguns links aí no final, tem um álbum aí com 100 imagens, né, desse período aí de mais de 10 anos, tem alguns vídeos, links para vídeos, inclusive aquele que foi exibido no início, e alguns textos aí do blog também que fazem referência diretamente aí à rodoviária, e que eu convido aí os colegas a visualizarem. Enfim, o Brasília para Pessoas está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube. Agradeço a oportunidade, desculpa se me excedi aí no tempo. Obrigado. Uirá, eu queria, antes de passar para a próxima pessoa, te indagar se seria possível você compartilhar esses projetos, né, que você mostrou aí num determinado momento, das pinturas, das alterações. Eu queria, antes da sua resposta, até enfatizar um ponto que me pareceu especialmente, particularmente interessante na tua exposição, que uma especialista apresentou a experiência dos países europeus, e é claro que isso sempre provoca o nosso tradicional espírito de vira-lata, né, de que as pessoas colocam assim, isso é coisa da Europa, né, como se a Europa não fosse constituída de gente, né? Como se o Brasil não tivesse capacidade de fazer coisas tão boas quanto a Europa, né? Mas você acabou de provar para a gente que é possível, né? Dentro do Brasil, fazer algo interessante, fazer algo realmente adequado, racional, né? Experiências em São Paulo, né? Então a nossa estancou a nossa síndrome de vira-lata, né? Demonstrando que nós somos, sim, um país capaz, né, de fazer coisas legais, coisas bacanas. E eu faria esse pedido de você compartilhar no processo, né, ou manda aí para o endereço aí do cartório, que elas fiquem acessíveis, né, para o Distrito Federal, para os que vão folhear os autos do processo, tá? E eu agradeço muito aí a tua participação, como sempre, muito eloquente. Obrigado, doutor Carlos Maroz. Eu vou providenciar e também envio, apesar de estar com o link lá na apresentação, mas eu detalho essa parte aí propositiva. E até no início quando eu fazia palestras antes, eu inseria mais imagens de fora, Holanda, Dinamarca, e atualmente eu mudei um pouco esse estilo, justamente para trazer exemplos mais nossos, com essa intenção de mostrar que é viável e a gente tem boas soluções, como esse bicicletário lá de Mauá, associado à estação de trem, que, aliás, tem uma história bem interessante, que o chefe lá da estação, na verdade, deram ordem para ele acabar, porque tinha um monte de bicicleta presa ali fora, enfeiava o local, e ele, não, eu vou sim dar um local especial para os ciclistas, e criou isso, que hoje é uma referência e é considerado o maior bicicletário aí da América Latina. Então, é muito legal a história, né, do bicicletário, e de vários outros locais aí. Então, é possível, sim, a gente tem soluções nossas aqui. É muito legal ver imagens de fora, mas a gente tem soluções já que a gente pode copiar. Por que não copiar coisas boas nossas? Sim. Obrigado. Obrigada. Quem é o próximo, Aline?
coloquei no chat o e-mail, o WhatsApp Business, viu, o Irã? Ingrid Neto. Que eu trouxe uma apresentação de uma visita que eu fiz à rodoviária. Eu não sei se o Irá ou se a Aline, quem vai passar para mim? O Irá estava habilitado, ele está aí ainda? Eu posso ajudar aqui. Vou pôr no ar aqui, então. Ok, tá, eu agradeço. Agradeço. Enquanto isso, eu vou falando um pouco, fazendo a apresentação. Eu participo, meu nome é Maria Lúcia Rego Veloso, eu participo da Rede Urbanidade. Eu entrei na Rede Urbanidade como cadeirante, porque eu sou cadeirante, e realmente eu sou uma pessoa muito preocupada com a acessibilidade, tá? Na cidade toda. Então, para mostrar exatamente a questão da rodoviária, eu fui fazer uma visita sábado passado, porque eu aproveitei que ela não está tão lotada, porque quando ela está lotada durante a semana, é impossível um cadeirante ali passar, circular. Eu uso uma scooter elétrica, tá? Então, eu comecei a fazer a visita pela parte da plataforma superior, do lado da esplanada, tá? Então, vocês estão vendo aí estão vendo a minha chegada, eu parei na vaga especial e fui tentar, já desci com a minha scooter para atravessar para a rodoviária para ir para a plataforma inferior. Só que já começa que não tem rampa, não tem meio fio rebaixado para atravessar a faixa de pedestre ao lado do veículo. Tá? Não sei se vocês já estão vendo aí as duas fotos, não tem rampa. Então, eu tive que circular, contornar para ir pela rua, pela via pública, para poder chegar nessa faixa de pedestre para atravessar para a rodoviária. Esse foi o primeiro obstáculo que eu comecei a encontrar. Nisso, eu cheguei do elevador, que felizmente estava funcionando. Vários elevadores, quando funciona, é ótimo. Sem funcionar, nenhum cadeirante desce. Tá? Então, ele realmente é importante manter o elevador funcionando. E também, aí, nessa mesma pista que eu cheguei, a gente vê na calçada dois postes, um de sinalização e um poste de iluminação. Dá para ver aí, logo em seguida. Mas na outra, por favor. Aí, dois postes, e também dá para ver que eu cheguei também, eu circulei, primeira plataforma superior. Essa rampa que eu mostro aqui, muito quebrada, é a rampa que você atravessa o semáforo para o Conjunto Nacional. Porque primeiro eu circulei na parte de cima, depois foi que eu desci o elevador e fui para a parte inferior, para a plataforma inferior. Isso aí é o pessoal, quando atravessa a rodoviária para a calçada do Conjunto Nacional, ela está assim, toda quebrada. Então, para você passar é quase impossível. Um cadeirante, uma scooter, praticamente não passa. Tá? Então, vamos seguir em frente, por favor. Na próxima. Tá. Aí eu desci para a plataforma inferior e dividi meu circuito em 3 locais, em 4 locais. O primeiro eu fui para a plataforma que tem os ônibus do DF, das regiões administrativas. Então, essa plataforma, a gente percebe que existe calçada entre eles. As baias, eles estacionam entre eles, tem uma calçada, o que facilita para um cadeirante embarcar ou desembarcar, se achar um ônibus com a plataforma funcionando. Senão, ele tem que ser carregado, mas, pelo menos, ele não circula no meio dos ônibus sem calçada, né? Então, isso aí é o lado do embarque e desembarque do DF, tá? Dos ônibus do DF. Então, vamos lá nas próximas. Na próxima, por favor. Tá. Esse lado que tem esse cadeirante, foi uma coincidência, eu encontrei esse cadeirante embarcando, e nesse lado, entre os ônibus, não tem calçada, não tem esse pier que chega até o final do ônibus. Então, ele fica nessa marca, só que perto na calçada, para ele descer, também não tem meio fio rebaixado. Por exemplo, minha scooter jamais desceria isso aí para chegar para embarque, tá? Não conseguiria. E aí ele também não conseguiu subir. Ele precisou, porque eu não filmei, mas precisou que pessoas que estavam embarcando levantassem ele e colocassem dentro do ônibus. Ou seja, você tem uma dificuldade muito grande. Na verdade, o cadeirante é uma pessoa invisível,
tá? Porque ele nunca ele sempre, graças a Deus, precisa de alguém ajudando. Porque se ele não tiver alguém ajudando, quando a rampa não funciona, ele tem que ser carregado. Alguém tem que se dispor a colocá-lo dentro do ônibus, tá? Então, vamos lá em frente. Tá? Aqui, eu fiz uma outra visita. Assim, antes eu visitei, eu olhei também o BRT. O BRT é porque o Irá sumiu, o meu. Sumiu. Ficou pequeno o mínimo, a minha apresentação. Ela estava grande, agora eu não estou vendo. Clica nela. A gente tá dando para ver direitinho, viu, Maria? Não se preocupe, não. Tudo bem, ótimo. Então, antes, um pouco, eu também fui no BRT, e no BRT está bem razoável. Pelo que eu vi, tem catraca, que cadeirante não passa, mas tem do lado tem um portãozinho que ele pode passar. E então está tranquilo, pelo menos. Não sei se tem rampa automática, também não cheguei a ver. Mas, enfim, aí eu circulei as redondezas, as adjacências, né, da rodoviária, que seria atravessar o eixo para chegar na pista do eixo monumental, que dá para o lado da catedral. Só para você ter ideia, tem uma pista imensa que tem meio fio rebaixado, mas não tem semáforo, tem faixa de pedestre também, que é essa foto que a gente está vendo da coluna e da rodoviária. E o meu carrinho aqui também mostrando o seguinte, eu desço, tem faixa de pedestre, mas para eu atravessar, não tem sinal. E é uma rua muito larga, e eu imagino isso quando é durante a semana. É um mar de pessoas atravessando. Realmente, eu não sei. Teve um vídeo do professor Aldo, que foi do Iraque, ele passou uma senhora de idade, não conseguia atravessar exatamente nesse trecho, tá, que eu estava. Eu fui reconhecendo os locais que eu circulei, que eu andei. Tá? Então, aqui a gente vê que realmente é dificuldade. E desse mesmo lado, tem faixas que não tem meio-fio rebaixado, ou seja, nem tem sinal, semáforo, nem tem meio-fio rebaixado. Então, são duas situações do mesmo lado, tá? Então, e do outro lado, que eu achei muito interessante, o Irá apresentou isso, aí também, tá? Esse lado aí não tem meio-fio rebaixado, tá? Você tem uma faixa de pedestre, mas não tem meio-fio rebaixado. Agora, essa outra minha foto que tem aí, que tem um meio-fio rebaixado, é o mesmo local, eu identifiquei como local que o Irá propôs uma modificação para chegar na ciclovia. E é uma travessia que tem acessibilidade, não tem, também é muito difícil de passar no meio dos transportes, dos ônibus, né? Então, realmente, eu percebo que foi extremamente perceptível que um cadeirante, é muito difícil um cadeirante conseguir circular na rodoviária. É muito obstáculo para ele superar, e realmente, sem acessibilidade, eu não digo só a rodoviária, eu falo a cidade. O plano piloto todo está com muito problema de acessibilidade, principalmente nas quadras, também. E principalmente porque nossa população está idosa, já está ficando idosa, com mobilidade reduzida, e não está tendo meio fio rebaixado, não tem calçadas em perfeitas condições, em boas condições, que estão todas quebradas. Então, é um problema da cidade toda. E eu vejo que, para concluir, sem acessibilidade não há inclusão. Não tem como você falar em inclusão social, se você não tem acessibilidade, se você não tem rotas acessíveis, se você não tem locais que garante o direito de ir e vir de todos. Esse é um problema de Brasília, atualmente, principalmente a cidade envelheceu, as pessoas envelheceram e não tem acessibilidade compatível com a sua necessidade. E eu vejo assim, Brasília é uma cidade tranquila, vamos dizer, baixa, reta, não tem grandes problemas geográficos, né, de altos e baixos, e ela deveria ser, como cidade, como capital do país, o modelo, uma vitrine de acessibilidade para todos, para o país todo. Eu acho que deveria ser o modelo. Tá? Eu agradeço. Obrigada. Obrigado, dona Maria. Eu não sei se eu classifico isso como relatório de uma inspeção ou de uma aventura. Né? Mas obrigado por compartilhar conosco. Ok. Quem é o próximo, Aline?
Uirie Batista. Deixa eu